Rapaz. Rodrigo Caio e Thiago Maia são os infectados pelo vírus? Vamos estar comentando aí. Vamos estar comentando sobre os clubes mexicanos e os americanos querendo invadir a nossa Libertadores. Pois é, informação aí bem quente para estar passando para vocês. Vamos estar comentando sobre o retorno do futebol, tem novas informações aí sobre isso. Vamos falar sobre Everton Ribeiro e sobre também nova regra da FIFA. Valeu, rapaziada? Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Fechou, parceiro? Tranquilidade pura, né? Lavou as mãos, né? Então toca aqui, brother. Tocou. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E ó, tem uma nova regra aí na FIFA, tá? Já vou começar jogando a bomba aí pra vocês. Nova regra na FIFA, nova regra no futebol. O que já vinha sendo discutido aí, né? Devido... O que acontece é o seguinte, quando o futebol voltar, o futebol vai voltar apertado. Vai ser um jogo na terça, outro jogo na quinta, e aí já vai ter outro jogo, né? No domingo. Vai ser um jogo atrás do outro. Por quê? Tem que jogar Libertadores, tem que jogar Copa do Brasil, tem que jogar Campeonato Brasileiro, tem que jogar o Carioquinha e se der mole, ou não, o Mengão não dando mole na Libertadores, a gente ainda tem o Mundial de Clubes para jogar. Com esse encurtamento do calendário brasileiro, no Mundial, né? Falando de cenário mundial, os jogadores vão ficar muito cansados. Né? Vai ser um jogo atrás do outro e vai desgastar demais os jogadores. Com isso, a FIFA autorizou partidas com 5 substituições. Pois é, cada time durante uma partida vai poder fazer aí 5 substituições. Já está autorizado pela FIFA. Agora só falta a CBF acatar, né, a autorização da FIFA, que eu acho que eles vão acatar, né? Eles não vão simplesmente virar as costas e falar, meu irmão, 3 substituição e vocês se viram aí com o desgaste físico dos jogadores. Não, acredito que a CBF vai acatar a medida da FIFA e isso, em contrapartida também, é bom pro Flamengo, porque o Flamengo hoje tem um elenco muito grande, recheado de jogadores para várias posições. Tem um exemplo do Thiago Fernandes, do Náutico, que não chegou nem a jogar, já foi emprestado de novo pro Náutico. Tem o exemplo do Pedro Rocha, que só entrou numa partida, eu acho, que foi contra o, se eu não me engano, Volta Redonda. Esqueci o time que o Pedro Rocha jogou. Então, assim, o Flamengo vai se aproveitar muito disso. Vai poder girar o elenco, vai poder mexer no elenco. Agora, aqueles clubes que não têm um elenco muito farto, não adianta de nada poder fazer 5 substituições se você tem poucos jogadores, e principalmente se tiver jogador de qualidade que não seja, né, pelo menos da altura do titular. Então, uma notícia boa aí pro nosso Mengão. E nação, o Alex, vocês lembram do Alex? Teve uma passagem curtinha no Flamengo, jogou bem no Palmeiras, né? Jogou lá no Fenerbahçe da Turquia, ídolo do Fenerbahçe da Turquia, né? O careca que eu tô falando, que deu aquele lençol lá no Rogério Ceni numa partida quando ele jogava pelo Palmeiras. Ele deu uma entrevista aí, rapaz, e falou algo muito interessante, a jornalista Raíssa Simplício, numa live no Instagram. O Alex falou que para ele, o Everton Ribeiro é o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Ele falou, nos últimos 10 anos, o período que o Ribeiro jogou aqui no Brasileiro, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. E, cara, eu concordo com ele, cara. Porque, assim, o Everton Ribeiro, ele não é valorizado. Eu critico quando alguém é levado para a seleção, porque vai desfocar o Flamengo, ok. Mas a gente sabe que o sonho de todo jogador é jogar pela seleção brasileira. E ele não é valorizado. Ele foi convocado agora pelo Tite. Mas o Everton Ribeiro é um jogador espetacular, meu brother. E não é valorizado da forma que deveria ser valorizado. Não estou dizendo do Flamengo, não. Estou dizendo da grande mídia, da grande imprensa, né, que valoriza jogadores como Rodriguinho, que aparece uma vez ali, depois some e vira o grande astro. O Everton Ribeiro, que é regulado durante 10 anos, ninguém fala nada. É bom jogador, né? Um canhotinho ali que cai pela beirada, só isso. Só isso. Parabéns ao comentário do Alex aí, se você concorda com ele, deixa aí nos comentários. Agora, a gente vai comentar uma notícia aí, nação, que tá me irritando, tá entalado, velho. Tá entalado e tá me irritando profundamente.
tá? Que é a senhora CONCACAF, né? Federação da América do Norte, onde tem os clubes americanos, onde tem os clubes mexicanos e etc., querendo colocar clubes da MLS, que é a Major League Soccer, Liga Americana de Futebol, e também da Liga Mexicana para disputar a Libertadores. Ô meu velho, o senhor Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, peruano, por que o senhor não faz logo um campeonato mundial? Porque assim, imagina só o Flamengo pegando um time da MLS, sei lá da Califórnia, tendo que enfrentar, sei lá quanto que é a viagem. Eu sei que pra Flórida são 9 horas. Rio, Flórida, acho que são 9 horas de viagem. Pra Califórnia deve ser mais um pouquinho. Imagina enfrentar uma viagem dessa pra jogar um jogo. E vamos supor que caiam 2 clubes norte-americanos, né? No grupo do Flamengo. Como é que vai fazer? Vai sempre cruzar o continente pra jogar? Bota o campeonato mundial logo, velho. Bota geral então, pô. Bota clube japonês, europeu, bota o Real Madrid, bota todo mundo, pô. Vocês querem que a gente faça uma viagem dessa pra jogar? Meu irmão, eles têm a federação deles. Eles têm a CONCACAF lá, a competição deles. Não se mete na nossa Libertadores aqui, não. A Libertadores é da América do Sul. É da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Tá? Por favor, não vai fazer uma burrada dessa não, de meter clube americano e clube mexicano na Libertadores, não. Já tinha os mexicanos, aí eles, na primeira oportunidade, ó, meteram o pé. Agora quer voltar de novo pra gente ficar fazendo viagem louca da vida aí, né? Pra Estados Unidos, pra não sei aonde, enfrentando não sei quantas horas de viagem, por causa de um capricho. Ah, faça-me um favor, meu querido. Ah, mas o nível técnico aqui na CONCACAF não é tão grande, gente. Problema é de vocês. Trabalhem pro nível técnico aí de vocês serem melhores. Trabalha aí, irmão. E a gente quer enfrentar a gente? Enfrenta a gente no Mundial de Clubes. Não vai se meter na nossa competição aqui. Eu sou totalmente contra. Ah, se você é a favor, então tem qualquer opinião, pode deixar aí nos comentários. Vamos lá. Passando a régua nesse assunto da Conmebol, nação, ó, a renovação do Jorge Jesus está bem próxima. O Flamengo pretende fechar, acertar em definitivo a renovação do técnico português por 2 anos, ainda nesse mês de maio. Tá? Tem informação quente sobre isso. As conversas estão rolando, as reuniões por videoconferências acontecem a todo momento e estão bem próximas a chegar a um acordo, justamente porque o Jorge Jesus abaixou a pedida em relação ao que ele estava pedindo, principalmente por conta dessa pandemia mundial e da crise financeira que assola a economia de todo mundo, não só aqui do Brasil, né? Então devemos ter mais informações, mais detalhes aí nos próximos dias sobre essa questão do Jorge Jesus. Comentando sobre retorno do futebol, nação, o que acontece é o seguinte: apenas Botafogo e Fluminense não assinaram o documento em que, né, os clubes assinaram, como Flamengo, Vasco assinou, o Bangu assinou, todos os clubes pequenos assinaram para retornar aos treinamentos. Os únicos 2 clubes que não assinaram o retorno do futebol, postei lá no meu Instagram um documento, quem quiser conferir na íntegra me segue lá, Mengão.melhor. Os únicos 2 clubes que não assinaram foram Botafogo e Fluminense. Os 2 indo na direção contrária da Federação Carioca de Futebol, né, de querer voltar logo os treinamentos. E assim, brother, quando é pra bater, a gente bate. Mas eu tenho que admitir que nessa aí é bola fora querer voltar a treinar logo. Quando a gente tem funcionário do clube morrendo por causa da doença, a gente tem um técnico que tem 65 anos de idade, é considerado grupo de risco da doença, a gente já tomou um susto danado aí, achando que ele estava com a situação, e graças a Deus, né, ele não estava. Quando a gente tem familiares de jogadores morrendo por conta da doença, ou seja, a gente vive um verdadeiro colapso na saúde aqui no Rio de Janeiro, né? E quem mora no Rio de Janeiro sabe dessa situação, principalmente se tratando de saúde pública. Então, nesse momento, eu sou totalmente contra o retorno do futebol carioca. Já fica a minha opinião, se você quiser me xingar, falar o que... Irmão, fala aí, irmão.
Fala aí, eu sou contra, já é o meu clube, mas a gente tem que ter raciocínio. A gente não pode simplesmente tapar os olhos e falar tudo que o Flamengo fizer, a gente abaixar a cabeça e aceitar. A gente tem que ter senso crítico, galera. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês aí. Aí o Flamengo diz que vai fazer testes semanais nos atletas, mas eu já falei, não adianta. Vamos supor que more a avó, o pai e o atleta do Flamengo numa casa. E aí o pai vai na padaria, né, comprar pão, se infecta na padaria, volta para casa, infecta o atleta. O atleta pega, vai treinar, infecta os outros jogadores. E aí, do que adianta os testes? E os outros clubes, quando voltar ao futebol, vão ter o aporte financeiro do Flamengo para investir nesse teste? O Bangu tem o dinheiro, a Portuguesa tem o dinheiro, o Botafogo tem o dinheiro, por isso também está se recusando a voltar aos treinamentos? Não tem. Não tem. A realidade do nosso país é outra. Nem todos os clubes têm a condição financeira que o Flamengo tem para ficar investindo em teste. Tá? Então esse é o papo reto que eu dou aqui com vocês, passando a régua nesse assunto. Gente, por favor, não repliquem fake news. Surgiu uma notícia aí do Rodrigo Caio, né? Porque tá todo mundo curioso, né? Tá todo mundo curioso aí querendo saber quem são os 5 jogadores do Flamengo que foram infectados com a doença. Só que é o seguinte, o exame tá sob sigilo e não vai ser revelado, a não ser que o próprio jogador venha se pronunciar dizendo que sim, eu tô infectado com a doença. Tirando isso, não vai ser divulgado. E aí a gente fica tentando fazer um exercício de adivinhação, e uma jornalista da Veja Rio, tal de Cléo Guimarães, divulgou aí que um dos jogadores infectados seria o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ficou possesso de raiva da mulher, foi para as redes sociais, se pronunciou, falou que ele, com todas as letras, que ele não está infectado e que é uma vergonha falarem isso dele. Da mesma forma também que falaram que o Thiago Maia estava infectado, o pai dele se pronunciou também, falou que o exame do Thiago deu negativo, então a gente não adianta fazer exercício de adivinhação. Não são esses os jogadores que estão infectados. E a gente só vai saber se o próprio jogador se pronunciar sobre o exame. Caso isso não aconteça, muito improvável, não vou falar impossível porque sabe como é que é, mas muito improvável que essa notícia venha. E é o seguinte, gente, não importa quem esteja infectado. O importante é que essa pessoa está bem, está sintomática, está se tratando, está em quarentena, independentemente se for jogador, se for funcionário, a gente não quer ninguém infectado. São seres humanos. Eu acho que isso que importa. Encerro por aqui, tamo junto, meu parceiro rubro-negro. Saudações rubro-negras.